Olá, queridos, graça e paz. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso testemunho, e um pouquinho do nosso chamado. Amados, nós temos caminhado muitos anos da nossa vida muito longe do nosso Deus. Na verdade, nós não conhecemos o Senhor. Nós que eu digo eu, né? Eu não conheci o Senhor, eu vim de uma linhagem de pessoas que adoram outros deuses, não conhecem o Deus da Bíblia, até porque nós viemos de uma terra muito pequenininha, uma terra onde não tem igrejas, onde era de costume apenas nos reunirmos nas casas e fazíamos umas novenas, era o que a gente entendia de Deus, era isso, era ir para essas novenas. Mas nós não tínhamos acesso à palavra de Deus e com 8 anos de idade, meus pais tiveram que vir morar em Fortaleza e deixamos essa cidade natal, que era a nossa cidade natal, mas que fica no interiorzinho de Acopiara, no interior de Fortaleza. E quando chegamos aqui, Deus nos abençoou, nós crescemos, né? E Deus tem seus propósitos e aqui eu conheci um jovem, filho de pastor, e Deus permitiu que nós ficássemos amigos, fomos amigos por um ano. Nesse intervalo, nessa amizade, eu comecei a ir a visitar a igreja evangélica com ele. E ali eu achei muito interessante os cultos animados, com banda, com aqueles, aquela alegria, aquela empolgação das pessoas, e era diferente da minha religião, né? Então aquilo me encantou e eu decidi ser crente, mas eu não sabia o que era ser crente, eu não sabia o que era servir a Deus de verdade. E aconteceu que eu troquei de religião apenas, mas não houve mudança alguma no meu procedimento, no meu caráter, nas minhas atitudes. Eu permanecia a mesma pessoa. Mas, porém, eu me envergonhava de ficar no meio daquelas pessoas e eu pensava, eu tenho que ser igual a elas, eu tenho que me vestir parecido com elas, eu tenho que me adaptar a esse novo estilo de vida. E eu tive um pouco de dificuldade porque eu gostava muito de roupinhas curtinhas. E eu pensei, mas eu vou deixar isso por amor a Deus, eu pensando que estava fazendo certo, né? E que estava realmente convertendo-me ao cristianismo. Mas eu não conhecia Cristo. Então, segui os dogmas dos homens, né? Eu queria estar adaptável para aquele local, mas não encontrei o Senhor, não tive mudança na minha vida, não houve o arrependimento das obras mortas, das minhas atitudes errôneas. E eu acreditava piamente que eu estava salva porque ia para a igreja, porque tinha decidido não ir mais para as festas, tinha decidido não mais vestir as roupas curtas, tinha decidido não usar mais um batom, não usar mais uma maquiagem. Eu achava que isso era suficiente para servir a Deus. Mas eu era uma mulher sempre vazia, sempre triste. Eu era alegre quando estava com as pessoas, mas sempre havia dentro de mim um vazio.
que nada preenchia. E eu pensava que eu ia poder preencher esse vazio com amizades, ganhando dinheiro, ou então com um bom casamento, com um marido bom. E Deus permitiu que eu me casasse com esse jovem, nós constituímos uma família e continuávamos indo à igreja todos os domingos, mas não tínhamos um compromisso de orarmos em casa, de lermos a palavra, de ter aquele momento, né, com Deus dentro dos nossos lares. Eu não tive o hábito, não criei um hábito de buscar me relacionar com o Senhor. Aliás, eu não conhecia o Senhor, então eu não tinha nem desejo algum. Eu achava que domingo, quando eu fosse para o culto, eu estava buscando o Senhor e estava bom. Mas chegou um dia que Deus decidiu me chamar para um encontro. E o encontro muitas vezes não parece ser muito legal, parece desestabilizar tudo, parece que o mundo balança, sacode ao ponto de nos destruir, nos derrubar. Mas é aí onde ele chega, no meio do caos, no meio de todos os destroços, para reconstruir, para recolocar tudo nos seus devidos lugares. E nunca mais nós seremos o mesmo depois desse encontro. E interessante que quando Deus vai reconstruir a nossa vida, Ele desmancha, aparentemente parece que desmancha tudo. E eu já estava com 10 anos de casada, eu já tinha um filho de 2 aninhos de idade. Eu já tinha conquistado, a gente já tinha construído casas. Parecia estar tudo sob controle, parecia que nós estávamos completos. E eu até pensava que era feliz, mas, como eu falei, sempre tinha uma tristeza dentro de mim. Eu cobrava do meu esposo, eu cobrava muito dele, queria que ele me amasse mais, queria que ele fosse o meu remidor, que me ajudasse em todas as minhas necessidades. Ou seja, eu acho que eu acabei endeusando meu esposo, criando uma total dependência dele. E Deus quer nos libertar de toda dependência, tanto de pessoas como de coisas. Também me entreguei por inteiro na vida profissional, comecei a trabalhar muito para ganhar dinheiro, e aquilo foi me sufocando, tomando todo o meu tempo, e eu já não tinha tempo para cuidar do meu esposo, já não me dedicava mais nem na minha vida sentimental com ele, estava muito desgastado, porque o meu tempo era todo sufocado para trabalho. Se ele me chamasse para ir a algum lugar, eu dizia que não podia, porque tinha que entregar pedidos, tinha que trabalhar, não podia sair com ele. Então, eu fui perdendo os valores de família, perdendo os valores, os princípios de família. Para mim, não foram se perdendo e o que mais me importava era a minha vida profissional. Eu coloquei como prioridade. E nem o meu filho, que Deus tinha me dado, já tinha 2 anos, mas eu confesso para você que eu não vi meu filho crescer, eu não vi o meu filho chegar aos 2 anos direito, porque eu não tinha tempo para ele. Porque sempre eu arranjava uma pessoa para ficar com ele, cuidar dele, para que eu pudesse estar ali naquela confecção mais tempo, para que eu pudesse me dedicar mais ao meu trabalho. Então houve uma terrível inversão de valores, onde o profissionalismo era o meu foco, era o meu bem maior. Não me importava Deus, não me importava marido, não me importava filho, mas o meu tempo era todo dedicado à busca de um sucesso profissional. E ali foi aonde Deus teve que sacudir tudo para refazer a nossa história. E o meu esposo, ele era de casa para o trabalho, ele era maravilhoso, ele era um homem dedicado à sua família, dedicado aos seus estudos, suas faculdades e dedicado à nossa família. E ele começou a ficar muito apático, muito seco, muito duro.
e sempre viajando a trabalho, não estava mais nos dando atenção. Até que um dia ele chegou para mim e disse que estava se envolvendo com uma jovem e que queria divorciar porque estava querendo casar com essa moça. E aquilo ali para mim não parecia ser real, parecia ser uma ilusão da mente dele, uma mentira. Eu não conseguia associar que isso fosse verdade, porque eu achava ele perfeito, achava ele um homem de Deus, porque eu achava que ele era muito dedicado, que era impossível ele nos deixar, até porque eu achava que ele me amava, que jamais me deixaria porque eu era bonita. Então, era muito soberba, muito cheia de si, muito arrogante, muito prepotente e não conseguia aceitar a situação de que isso era verdade. E isso foi dominando minha mente de tal maneira que eu comecei a entrar no mundo ilusório de que não era verdade, de que ele não iria embora. E aquilo ali era tão firme na minha mente que não tinha quem dissesse que o contrário. E aquilo ali começou a me angustiar, me perturbar, minha mente eu não conseguia mais raciocinar, eu comecei a entrar num profundo desespero, um vazio, uma ânsia de morte, um desespero, findando em que eu estava trancada dentro de um quarto, sem mais razão de viver, sem sentido para a vida, não trabalhava mais, não ia mais na confecção. E eu comecei a rever meus conceitos, pensar, meu Deus, o que eu fiz, Senhor? Eu não dei atenção a ele, eu não fui uma esposa presente, eu não fui uma boa mãe, eu não cuidei do meu filho. E aí era tarde, porque ele já estava completamente envolvido e eu pedindo para ele não ir, para ele ficar com a gente, para ele não fazer isso, porque nós iríamos ser felizes. Eu queria convencer com os meus argumentos e com as minhas ideias, mas Deus tinha permitido que tudo o mundo desabasse sobre a minha cabeça para que eu pudesse entender a minha total dependência de Deus, para que eu pudesse entender que maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. E eu fiz isso, né? Depositei toda a minha confiança no meu esposo. E eu aprendo com isso que os seres humanos todos são falhos, que nós não temos nenhum perfeito, todos estamos sujeitos a errar, a cair, mas eu achava impossível, porque eu não conhecia a palavra, eu era muito. Eu não conhecia a Deus, os atributos de Deus, eu não conhecia a criação de Deus, eu não sabia como que nós éramos capazes de. Eu não acreditava, eu achava uma inocência tão grande no meu esposo que eu achava impossível disso estar acontecendo. Então, isso foi me causando assim um desespero tão grande que eu estava completamente depressiva. Eu já não comia, eu já não tomava banho, eu já não me arrumava mais, eu não tinha mais ânimo para viver. E o meu desejo era de ficar trancada dentro do quarto para morrer lá dentro, para sumir a dor, para que pudesse o vazio ir embora. E ali já não me importava mais meu filho, não me importava mais a vida, a confecção, nada. E eu comecei aquela vontade de jogar tudo fora, de queimar. Quando eu comecei a ver quanto que eu gastei do meu tempo naquela confecção, tentando ganhar dinheiro, e aquele dinheiro nada, não estava trazendo minha felicidade. Meu esposo fora, já nesses dias, ele já estava já passando semanas viajando, a trabalho, mas era com essa moça e brincando, e eu já muito dominada por essa depressão, aquele desânimo, sem mais vontade de viver mesmo. E ali o Senhor permitiu que dentro do quarto trancado eu abrisse a Bíblia Sagrada. Porque eu ficava tentando que as pessoas conversassem com ele, o primo dele, os primos, os amigos, e eu ficava pedindo para, pelo amor de Deus, peça ele para ficar, e as pessoas, tá bom, vou falar, mas Deus não permitia de forma nenhuma. Nem muitas dessas pessoas nem conseguiram mais falar com ele. Mas teve um homem, que é um amigo do meu esposo, que trabalhava com meu esposo na época, que disse, minha irmã, não sei o que está acontecendo na tua casa, não sei por que isso está acontecendo, mas
No trabalho, seu esposo só falava na senhora, no seu filho, mas eu vou lhe dar um conselho. Vá buscar primeiro a Deus e a justiça de Deus, que todas as demais coisas te vai ser acrescentadas. E aquele conselho ardeu no meu coração, porque a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. Ela entra na divisão da nossa alma, ela penetra no mais profundo do íntimo do nosso ser e revela o profundo escondido. E Deus falou comigo nessa palavra tão simples. Deus falou que eu deveria buscar primeiro a Deus. E eu voltei para casa pensando, meu Deus, como que eu posso te buscar se eu já vou para a tua casa, já vou para a igreja? Aí eu peguei a Bíblia Sagrada, entrei no quarto e pedi a Deus, fala comigo, Senhor. Me diz o que que eu devo fazer. E ali eu abri a Bíblia aleatoriamente. E primeira vez que eu abri a palavra de Deus para ler, e saiu Provérbios 14. Eu disse, meu Deus, o que é isso? A mulher sábia edifica, a tola com as próprias mãos destrói. Eu digo, meu Deus, será que tu falou isso comigo, Senhor? Porque assim, pai, eu tô aqui cuidando da minha casa, mas o meu esposo é que tá indo embora, Senhor. Mas se tu falou isso comigo, me confirma. Então eu abri a Bíblia da mesma forma, aleatoriamente, para que Deus pudesse confirmar. E aí saiu Provérbios 12, versículo 4, que diz que a mulher sensata é a coroa do seu marido, mas a imprudente é o apodrecimento dos seus ossos. Então essa palavra me dilacerou, me revelou quem era eu. Eu digo, meu Deus, então se eu destruir a minha casa, eu fiz essa oração. Senhor, então me ajuda a reconstruir. E eu comecei a ver que a palavra falava conosco, que a palavra falou dentro da necessidade do momento que eu estava vivendo. A palavra revelou o que eu tinha feito. E eu digo, meu Deus, então me ajuda a reconstruir a minha casa, Senhor. E eu comecei a ler a Bíblia dessa maneira e foi algo muito espiritual. E nesse tempo, Deus falava comigo em tudo na palavra desse jeito, revelando como que eu deveria me posicionar. E ali eu comecei meus primeiros passos com o Senhor, meus primeiros momentos com Deus, os primeiros momentos descobrindo que o Senhor se relacionava conosco, homens pecadores, mesmo tão falhos, mas que Ele nos ama de tal maneira que não nos deixa só no meio da tempestade. E ali eu comecei a orar, agradecer o Senhor por Ele estar cuidando de mim. Comecei a me sentir cuidada como uma criança que amamenta quando está nos braços da mãe. E eu, Senhor, muito obrigada porque Tu está comigo. Eu comecei a me sentir cuidada. Aqueles medos, aquela vontade de morrer, aquele desespero. Me dava umas vontade de correr com muito medo. Medo das pessoas. Começou a ficar um pânico na minha mente. E eu comecei a temer muito o mundo espiritual. Vi que era real, que Deus falava conosco. E também vi que os demônios também eram reais, porque eu começava a sentir presenças malignas tentando me desesperar. E a minha mente só era pensamentos negativos, mas aí quando eu ficava pensando os pensamentos negativos, a palavra, quando eu abria, Deus me dava fé, força e ânimo, e se revelava e se manifestava a mim. Então ali, no momento em que os espíritos imundos tentavam me desesperar, o Senhor vinha pela palavra, me reerguia, me reanimava. E ali foi travado na minha vida uma luta espiritual também muito grande. E ali eu comecei a orar, eu passava noites inteiras sem dormir orando, para que Deus guardasse nossa casa, para que Deus guardasse meu esposo, para que Deus guardasse minha vida e a vida do meu filho, para que Deus me desse coragem de ficar sozinha dentro da minha casa com meu filho. Depois que eu vivi uma experiência com Deus, nunca mais eu tive medo de ficar sozinha dentro da minha casa. Certa madrugada, orando a noite inteira, meu filho dormindo, e eu senti o tocar de Deus sobre os meus ombros, e eu ouvi nitidamente uma voz linda, suave, uma voz que eu não sei te explicar com palavras terrenas, que dizia assim: Eu estou te fortalecendo para a peleja, estou cingindo teus lombos para a batalha. Eu endureci o coração do teu marido para trabalhar no teu caráter. Quando Deus falou isso, eu tive certeza que Deus iria trazer meu esposo de volta. Tive certeza que o Deus que endurece o coração era poderoso para amolecer. Então eu fiquei confiando nessa palavra, nessa promessa e decidi a partir dali eu vou lutar pelo meu esposo. E decidi amá-lo em oração. E pedi ao Senhor que me desse graça e força para suportar todo esse deserto. E então ali aquela tristeza me consumia, aquele desejo de morte. E eu dizia, Senhor, mas eu estou muito feliz contigo. Se tu quiser me levar também, eu também fico feliz.
E ali eu já estava, tudo que Deus decidisse para mim, eu estava determinada a agradecer e aceitar. E Deus, ele tem planos maiores do que os nossos, projetos maiores do que os nossos, né? Então não era o plano de Deus me preparar e me levar, e sim me curar daquela depressão e me fortalecer, me fazer uma mulher com experiências com Deus, para que eu pudesse esperar o tempo de Deus para ele restaurar o meu casamento e assim nos dar o segundo milagre. E foram 3 meses completamente oprimida, e aquela vontade de quebrar tudo, de jogar tudo fora, me dominava. E porque tem coisas que não é no mundo natural, é batalhas espirituais. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus não habitar em nós, os demônios invadem. E como eu não tinha uma vida de oração, não tinha uma vida de busca pelo Senhor, houve uma invasão demoníaca, onde me desesperou, onde me mudou, dominou a minha mente, e eu não falava mais coisas certas, eu falava coisas irreais, eu passei a lutar contra os demônios, mas isso, para as pessoas que estavam ao meu redor, elas viam como se eu estivesse louca. E ali eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, minha família teve que cuidar de mim, né? E houve toda uma perca das nossas roupas, da confecção. Eu queimei tudo no terreno aqui da nossa casa, joguei fora no portão, abria o portão e jogava tudo fora. Perdemos as roupas dos nossos filhos, as minhas bolsas, sandálias, tudo que nós tínhamos de uso pessoal, eu joguei fora, né? E a confecção também, porque na minha mente eu amei mais coisas do que a Deus e aquilo não valeria a pena. Então minha mente ficou muito conturbada devido à luta contra os demônios, né? E além de que eu estava com aquela depressão, aquele desânimo da vida, eu ainda tive que travar lutas contra demônios mesmo, né? E era muito novo para mim, porque eu nunca tinha vivido experiência alguma com Deus, né? E lendo a Bíblia, Deus foi me revelando, então, que Deus me deu lá em Joel 2, que diz: o destruidor já está diante de ti, fortalece os teus lombos. E ali eu fui entendendo que eu estava lutando contra demônios nessa palavra que Deus me deu. E guarda a tua fortaleza, diz esse versículo. Fortalece bem os teus lombos. E ali eu vi que eu estava lutando contra os demônios, né? Quando Deus me revelou essa palavra. E aí eu senti os demônios no ambiente, em algumas pessoas que vinham me visitar. E eu tinha muito medo dos demônios, então eu saía correndo louca de dentro da casa, acreditando que a minha própria família que estava ali para cuidar de mim ia me matar, minha mãe, meus sogros e o meu próprio esposo. Então foi uma luta muito grande na minha mente. E eu precisava de libertação. E eu comecei a orar pedindo ao Senhor para me libertar daquela situação, para que eu pudesse ficar de pé para cuidar do meu filho. Então a luta contra os demônios era tão terrível, tão tenebrosa, que eu não tinha forças para lutar por casamento, porque eu precisava ser liberta daquela batalha espiritual. E o Senhor é maravilhoso. As igrejas evangélicas começaram a fazer campanhas pela minha vida dentro da minha casa. Quando eu ficava internada nos hospitais, eles oravam dos seus lares. Quando eu era liberta, né, Deus me dava alta, dentro do hospital Mira Lopes, aqui em Fortaleza, eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Deus, se tu me tirar desse hospital de uma vez, me libertar, Senhor, eu irei pregar a tua palavra em todos os lugares que tu me mandar. Eu irei até o outro lado do mundo. E ali, quando eu fiz essa oração com Deus, queridos, foi muito rápido. Deus usou o médico e o médico disse que eu não precisava ficar internada ali, que eu precisava ser tratada no CAPS do meu bairro. E ali nunca mais eu fui internada, porque eu percebi que quando nós nos comprometemos com Deus, Ele se compromete conosco também. Quando nós decidimos cuidar da obra de Deus, Deus cuida da nossa vida. Então foi isso que aconteceu comigo. No dia que eu tomei a decisão de falar do amor de Deus para as pessoas, Deus tomou a decisão de nunca mais me deixar me internar em hospitais psiquiátricos. E depois dessa grande vitória, que eu cheguei na minha casa, o meu esposo tinha ido realmente embora, e eu comecei a tomar uma decisão de orar pelo meu esposo para que Deus o libertasse e trouxesse de volta para casa. E ali foi uma luta muito travada.
ainda com essa depressão, esse vazio, esse desespero. Mas os irmãos começaram uma campanha pela minha casa, pela minha vida, para que Deus me libertasse daquela depressão, daquela opressão maligna. E foram 5 segunda-feiras, justamente quando fez 3 meses que eu estava assim, nesse processo depressivo e oprimida. Deus me libertou. Deus ouviu o clamor dos santos. Deus ouviu as orações dos justos. E no meio da oração, na quinta segunda-feira, que eram 7, um pastor orou pela minha vida, repreendeu aqueles demônios e disse: tira esses remédios controlados, que essa mulher está liberta pelo sangue de Jesus. E assim, queridos, no outro dia eu fui liberta, com vontade de sorrir, vontade de sair de dentro de casa, vontade de me alimentar. Me achei bonita, tinha vontade de me arrumar, tudo voltou ao normal. E eu costumo sempre dizer nas minhas ministrações: milagre não se explica, se vê. E eu não sei como que a minha mente ficou perfeita. Eu só entendo uma coisa, que Deus deu ordem aos demônios e eles bateram em retirada e a minha mente estava sã, liberta. Assim como ele deu ordem ao gadareno, né? A todos aqueles que estavam passando por lutas contra demônios, né? Jovem lunático, Deus fez na minha vida e aí passei a ser feliz demais, grata por ser livre, grata por ser feliz, independente de marido ou sem marido. E eu fiz de Isaías 54:5 meu versículo: meu Criador é o meu marido. E eu comecei a ser tão feliz, tão liberta de toda a cadeia de religiosidade, toda a cadeia de dependência de marido, dependência financeira. Tudo isso eu entreguei nas mãos de Deus. Comecei realmente a buscar a presença, orar, me gastar por inteiro. Comecei a pregar a palavra, contar meu testemunho por aí, alcançar vidas através do que Deus fez na minha vida. E eu ia em algumas igrejas e dizia: e Deus vai trazer o meu esposo de volta para casa. E no dia que ele trouxer, eu volto nessa igreja para contar o testemunho. E assim, queridos, assim como tu pensas na tua mente, na tua alma, assim é. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para nos dar. E era de direito meu pedir pelo meu esposo, porque nós tínhamos uma aliança. E Deus odeia o divórcio. O meu esposo começou a contratar advogados para pegar esse divórcio, porque tinha que casar com essa jovem. Eu comecei a orar: Senhor, abençoa a tua serva. Dá um esposo para tua filha, meu Deus, e que ela tenha sabedoria para edificar a casa dela, para que ela não venha destruir como eu destruí a minha. E eu orava: Senhor, guarda o teu servo, livra o teu servo de todo mal, porque o teu filho é um pregador, é um homem que tem uma grande chamada. E assim, queridos, eu fui orando, abençoando a vida deles, não desejando mal, porque a Bíblia diz: ama teus inimigos e ora por quem te persegue, por quem te aborrece. Então eu decidi aplicar a palavra na minha vida. Eu disse para Deus: Senhor, se for para mim viver e não viver essa palavra, me prepara e me leva, porque eu estou muito feliz contigo. Então eu já estava muito cheia de Deus e muito agraciada pela cura, por ser liberta de remédios, de psiquiatria, psicólogos. E eu sabia que aquele vazio só sairia com Deus, com esse relacionamento. Então, eu fui, assim, extremamente agraciada pela cura e decidi esperar o tempo de Deus. E passaram-se 5 anos, queridos, orando. Fiz jejum durante esses 5 anos pelo meu esposo. No dia que eu cheguei dentro da minha casa, que o meu esposo tinha ido embora, não tinha uma roupa, mas tinha um sinal de Deus. Tinha uma camisa no cabide de cima e uma calça no cabide de baixo. E Deus disse: assim como saiu, vou trazer eu de volta. Esse é o sinal que eu te dou. E ali eu fiquei vivendo por fé. Ainda que todos diziam: mas essa mulher ficou doida. Como é que pode esperar esse homem anos e anos namorando, por aí com essa jovem, e ela aí esperando, dizendo que Deus vai trazer. Mas a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. E eu sabia quem era que tinha me prometido. Aquele que me visitou no quarto, na madrugada, que me disse que tinha endurecido o coração do meu marido para trabalhar no meu caráter. E Deus começou a confirmar essa promessa através dos profetas. Espera no meu tempo, mulher, porque eu vou fazer. Tu vai cantar o hino da vitória. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então, irmãos, quando fez, resumindo, porque eu falo muito, mas quando eu falo desse amor, eu me empolgo. Mas eu vou te dizer, passaram-se 5 anos jejuando, orando, fiz muitos votos com Deus, trabalhando para o Senhor, ministrando a palavra por aí, nas igrejas, cuidando da minha casa, cuidando do meu filho. Meu filho me ajudou muito em oração. E todos os dias eu dizia para meu filho, Deus vai trazer o papai de volta para casa. E ele: vai, mãe, quando é? Eu digo: meu filho, eu não sei, mas Deus vai trazer, ele tá bom. E ali eu ficava pedindo: Senhor, honra as minhas palavras e me dá graça para esperar no teu tempo. Quando nós fizemos 15 anos de casados,
Deus trouxe ele de volta para o altar do Senhor, se reconciliou com Deus e voltou para casa. Ou seja, não é como nós queremos, não é no nosso tempo, mas quando Deus promete, Deus cumpre. Então, eu quero te dizer, se você colocar teu problema, tua situação difícil nas mãos de Deus e se submeter a Deus, se sujeitar a Deus, Deus fará com que os teus problemas sumam da tua vida, se transformem em milagres e Deus engrandecerá o nome dele na tua história e tu contarás o teu testemunho assim como eu estou contando. E esse testemunho nós temos ajudado muitas famílias a serem restauradas, porque Lucas 1,37 diz que para Deus não há impossível. O meu esposo contratou advogados, Deus me deu um CD do advogado fiel, da Bruna Carla. E esse CD era uma promessa de Deus, não vai sair de vós, porque eu sou teu advogado. Assim como te curei, sou teu advogado, sou teu doutor. Assim como eu te curei, tu não vai ter divórcio. E assim foi, amados, não teve divórcio. Cheguei a assinar o papel do divórcio, mas eu assinei tão triste que eu ficou uma página sem assinar, uma folha. E meu esposo voltou com esses papéis para mim assinar. Eu disse, eu não sei nem o que eu assinei, eu quero ler. Quando eu fui ler, estava dizendo que os dois estavam de acordo, que queriam se divorciar. Eu disse, não vou assinar, porque esse foi Deus que não deixou. Porque eu não estou de acordo, que eu não quero perder a minha família. Eu lhe perdoo a sua namorada. E eu quero reconstruir a nossa família, eu quero nossa família de volta. E ali ele rasgou aqueles papéis e jogou na grama daqui de casa e foi embora. Quando ele saiu, eu peguei todos os pedaços, pedaço por pedaço, joguei na lixeira. E assim que eu joguei, Deus ministrou no meu coração. Assim como isso aí se transformou em lixo, assim não sairá esse divórcio. E eu fiquei nessas promessas de Deus, através desses sinais. E nós não separamos, queridos, somente de corpo, mas não divorciamos. E hoje estamos casados juntos novamente há 4 anos. E esses 5 anos de separação foi para nós crescermos, aprendermos as coisas de Deus, né? Aprender a colocar o Senhor como prioridade. Então, eu deixo esse testemunho para você. Tenho esse testemunho também no canal no YouTube, Iris Arruda Ministério de Família. E eu espero que esse testemunho alcance a tua casa, a tua família. E se Deus permitiu tu estar ouvindo esse testemunho, é porque do jeito que Deus fez na nossa casa, quer fazer na tua casa também. Então, te posiciona, coloca o Senhor como prioridade, busca primeiro a Ele, a justiça dele, para que Ele possa acrescentar as demais coisas que você precisa. Amém? Deus abençoe a tua casa e a tua família. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.